a consciência plena de Shekinah. Por quê que nós vamos adiantar essa aula? Por causa do fim dos tempos, inversão de polos, precisamos estar à frente. E essa consciência de Shekinah, ela é muito importante. Ela é uma virada de chave, gente, tão grande na consciência, mas tão grande, né? Então, nós estamos aqui, belas e formosas, trilhando o caminho de Madalena, muitos insights, muita coisa bonita, né? E não tem como não entrar na teoria da conspiração. Tem um vídeo que tá rolando do. Ele se matou esses tempinhos agora. É Daniel, não sei o quê, nem lembro o nome dele. Ele era satanista e ele se regenerou e começou a acreditar em Deus e começou a entregar tudo, né? Então ele fala que Jesus usava incenso. Tinha incenso em todos os templos e tinha as coroas dos sacerdotes. Tem cristais. As pedras mais fortes: diamante, rubi, esmeralda e safira azul. Se vocês conseguirem concentrar essas quatro pedras em uma joia de ouro, pode ser metade ouro, metade prata. O ouro branco, ele é uma transformação do ouro. Então, ele é muito valioso, muito bonito, né? Mas a prata seria a mais considerada. Se vocês conseguirem ou um pingente com um diamante, um rubi, uma esmeralda, uma safira, anel, tem joias, eu acho que são marroquinas que fazem essa combinação, por que será? Né? Então, Jesus usava incenso, os templos usavam incenso, eles conhecem o poder e a potência, a sabedoria dos cristais, mas é pecado mortal. Imagina que a gente vai usar, né? Acender um incenso? Nossa! Fala isso para um evangélico. E católico, muitas vezes, incenso é só na igreja. Aqui na minha cidade nós temos Milagros, que ela produz resinas, né? Quer dizer, ela não produz, ela revende, produz também, tem algumas que ela produz, resinas para o Vaticano. E aí a minha casa é incendiada, né? De resina, porque você acende dois quadradinhos e o negócio vai. E uma vizinha perguntando, falando, nossa, tá com cheiro de igreja a sua casa. Aí eu falei, pois é, né? Ela falou, você sabe que é pecado, né? Pois é, né? Até os católicos, eles têm. Então, toda a parte da magia, a igreja deixou a gente com muito medo de acessar. E se vocês entrarem na internet para procurar sobre Shekinah, vocês vão ver os, os religiosos, né? Para parar de ficar falando crente, blá, blá, blá. Os religiosos morrendo de medo desse nome. Tem tanta distorção do nome Shekinah, porque ela é a rainha do céu. Então, quando eu invoco a deusa luminosa, a rainha do céu, no que eu me torno? Então, é essa consciência que a gente vai entender hoje, né? Quando
naquela invocação que nós fazemos, né? Uma invocação mesmo. Só que quem é Shekinah? Shekinah sou eu. Ela não está fora, né? Que nós falamos, né? Estrela da manhã e da noite, rainha dos céus, mulher das estações em contínua transformação, lua prateada, sol flamejante. Shekinah é hermafrodita. Ela tem relação sexual com ela mesma. Ela vai fecundar a si próprio. Então, como que eu realizo os meus desejos na Terra? Quando eu compreendo a minha potência masculina e feminina e eu fecundo a mim mesma. Então, imagina isso dentro de uma religião, né? É muito forte. E não adianta. A nossa consciência primária é religiosa. Ai, mas eu nasci no terreiro. Eu fui. Tenho uma moça que eu atendo que ela foi batizada e soltaram pombinha. E tava todo mundo dançando, incorporado, né? Mas ela sempre se pega nos princípios religiosos. É cultural e está dentro do inconsciente coletivo. Então, o nosso primeiro tarô, quem temos? O Papa, né? O tarô de Marsella foi o primeiro tarô a ser encontrado, claro que em outro formato, né? Aqui a gente tem ele bem elaboradinho, bonitinho, as cores bem elaboradas, mas os primeiros tarôs que seguem a linha, essa linha exata, medievais, 1300, é uma conotação totalmente religiosa. O que restou antes? As imagens de Inanna Ishtar terríveis, dá medo. É bicho, é primitivo, ela é dentuça, é coruja com garras, parecida com. Percebe? Tem uma imagem de Isis que eu achei ela que eu vou pegar aqui para vocês. Que ela tem duas corujas do lado. Ai, então, todo esse princípio onde nós conhecíamos a verdade, onde nós detínhamos o poder da natureza, das consciências, tudo isso é tirado, né? Essas possibilidades, elas são tiradas. Peraí, deixa eu pegar a imagem. E quando nós resgatamos isso, nós nos lembramos da origem. Mas também, né? Ó, esplendor e relevo. Chegou a imagem aqui. Não sei se dá para vocês verem a minha câmera pequenininha. Quem temos? Gente, isso não é coincidência, tá? Não é, nem um pouco. E aí, todos, olha o pé, olha os pés, as asas, o símbolo, os seios. E como é uma energia andrógena, né? Então tá aqui super representado
Ainda com a linguinha de fora, o diabo. Os bichinhos aqui como corujinhas, quer dizer, as corujinhas como bichinhos. Ó, um pedestal aqui, né? Ela tá em cima dos leões, dos macaquinhos aqui, sei lá. E aí vem o tarô, né? Não sei se vocês lembram da aula de tarô. Quem não assistiu, vai assistir a aula que eu vou mandar. E. Ai, eu não volto. Volto. E muito da nossa vida nós perdemos, porque nós temos que desconstruir as informações incorporadas. Então, é uma geração que nós estamos vivendo, a nossa geração, que, né, índigos são os transformadores. Então, nós não vemos muitos frutos do nosso trabalho, dos nossos estudos, das nossas imersões, porque nós somos a geração da transição. É uma geração sofrida, com resgate kármico imenso, um resgate ancestral imenso, a transição de uma era, a desconstrução de um milênio de manipulação. E aí, o que mais nós exigimos do nosso, da nossa alma aqui? A não ser passar por esse processo com muita calma e compreendendo com toda a nossa força muitas das dificuldades que nós vivemos. Nossa, então eu sou infeliz em tal aspecto da minha vida. Não, você não é infeliz. Você pode transformar isso. Então faça o seu trabalho com leveza. É só isso, para caber outras coisas. Porque esse chamado que nós temos, essa vontade que nós temos, né, é uma ilusão, essa coisa da nova era e tá todo mundo entrando na nova era. Não tá. Nós somos poucos, pouquíssimos, tá? Dói. Dói, porque é lindo entrar naquelas lives e ver assim, aquela vibração e falar, nós estamos na quinta dimensão. Pouquíssimas pessoas estão disponíveis para um trabalho profundo, para uma lapidação, porque eu sendo lapidada, eu estou afetando mais 144 mil almas da qual eu pertenço. Não, imagina. Eu não. Você sim, tá? Então, é a gente ser, nós sermos flexíveis para as desconstruções. Então, de onde vocês tiraram a ideia e a coragem de vir chamar por Shekinah, por Isis, por Esther, por Inanna, por Madalena? Não é não é uma coisa da alma? Eu não sei como que eu vim parar nesse caminho. Eu sei que eu vim, e eu confio, e eu acredito, e que seja lá o que Deus quiser, né? Que a gente vai, né? É um impulso. Parece que a gente já vem desse impulso. Agora, quantas pessoas na sua vizinhança estão sentadas uma hora dessa falando sobre isso? Então, a quinta dimensão é uma ilusão ainda. Ainda. Porque ela é um processo interno, nós não vemos ela aqui fora. Um chamamento. É um negócio que vem de longe. Só que não é de longe, tipo daqui na China, é de longe num túnel, né? É de outro lugar, é de dentro. É um impulso mesmo, que você só vai. Então, Shekinah, a rainha do céu, ela é tão profunda que existe essa distorção em relação ao nome dela, e nós temos que estar atentos, porque ela é tão poderosa, ela é tão
grandiosa porque ela é tudo. Ela é tudo. Ela é a integração de tudo. E ela é o templo. Qualquer coincidência com a Madalena, né? Imagina. Então, vejam só. A Cabala não fala que Deus é feminino, Deus usa batom, né? Tem um livro, Deus usa batom. No sentido de falar, se Deus é força criadora, ele não pode ser masculino. Ele é feminino. Força criadora é feminina. Mas a mulher não cria sozinha. A única coisa que sai da mulher sozinha é sangue menstrual, sagrado. Para isso, ela precisa do quê? De um masculino. Então, apenas um hermafrodita cria por si mesmo. Senão, eu encontro um outro ser que ancora muito um masculino e eu ancoro muito um feminino. Nós nos acoplamos, nós nos tornamos um quando o falo dele entra dentro do meu corpo, cria atrito e uma explosão de prazer. Desse atrito, dessa explosão de prazer, solta-se os espermatozoides dele, ativam-se os meus óvulos e cria no ventre de um feminino, que é uma energia escura, conectada com a mãe terra, que produz leite, que sangra, então está em constante renovação. E aquele masculino, como ele não passa por nada disso, ele fica ali cuidando, né? Era o que se esperava, mas, né? Nem sempre. Ele fica ali cuidando e vem e nutre, né? Vamos por aí. Aquele masculino vem e nutre, e aquele feminino gesta, aquele feminino alimenta, aquele feminino produz. Agora, se eu encontro tudo isso dentro de mim, também vocês podem ficar tranquilos que não significa que vai ficar solteiro. Significa que eu vou ser uma co-criadora completa. E que talvez esse masculino de fora que se acopla comigo possa receber muito mais. Se o meu reptiliano, o meu primitivo confiar nele. Senão ele não recebe. A mulher tem esse poder. Quando ela confia naquele homem, quando ela admira aquele homem, ela nutre ele. Senão, o coitado vai dar o que tem ali e não vai dar certo. Né? É inconsciente. Você olha e fala: não, mas eu dou todo o meu amor. Não, eu faço tudo que eu posso. Não, tá tudo certo, tá tudo maravilhoso. Mas ele não recebe. Não adianta. Só que essa energia, se eu não tomo consciência dela, ela também vai embora. Ela some. Então, o nosso trabalho em Madalena é realmente manifestar essa verdade, essa consciência. Então, eu sou hermafrodita. Eu produzo, eu fecundo a mim mesma numa força de Shekinah, numa força feminina da deusa gloriosa, da deusa luminosa, porque eu sou Deus em ação. Aí você vai respirando isso, você vai pedindo para a tua consciência alcançar isso. Vai alcançando, vai puxando, né? O que significa tudo isso? E quando nós acessamos essa consciência, a gente não acorda no outro dia assim, era uma vez os sumérios, não, 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 eu lembro da história, eu estava lá. Não é assim, nessa linha racional que funciona.
Funciona quando a minha intuição ela é tão profunda. Funciona quando eu sei o que fazer quando alguém está doente. Funciona quando eu acesso sabedorias, dons, informações com mais facilidade. Funciona quando, de alguma maneira, eu vejo as coisas. E principalmente quando eu começo a ter um respeito por mim. Eu começo a olhar assim, eu falo, meu Deus, que perfeição que é essa? Não é igual do Photoshop, mas nossa, esse é o meu templo. E esse é um dos piores pontos, porque se eu invocar pela presença de Shekinah, pela consciência de Shekinah, eu tomo consciência do meu templo. E o mal, né? Vamos trazer nesse contexto, ele não quer que eu tome consciência do meu templo. As religiões querem que eu fique no templo deles, no templo lá fora, que eu coloque Deus no tijolo e cimento e encho aquilo de dinheiro e de ouro e sigo ali, ó, cegamente a doutrina deles. Então, Shekinah é a explosão primordial, né? Eu acho tão assim, né? Ai, quando eu vou fazer essas invocações de Shekinah, é tão. Nossa! A explosão primordial, quando eu me situo, eu tenho o orgasmo divino, que não tem nada a ver com vagina, com pênis, com sexo, com nada. O orgasmo divino, ele vem assim, ó. Eu existo. Eu sou a perfeição divina e eu quero estar a serviço na terra. Eu quero que os meus dons estejam a serviço na terra, perfeitos, sem a consciência de ego que se critica, que se destrói, que se mutila, né? É, num, uma supervisão de terapia que eu faço, né? Então, os terapeutas se juntam para serem tratados como terapeutas, né? Não como pessoa. Minha terapia de pessoa é uma e a minha supervisão para eu ser tratada como terapeuta é outra. E aí, tinha uma das terapeutas que ela fumava muito cigarro. E ela chegou, né, uma época assim, isso era quando a terapia era presencial, agora é online. Chegou uma época assim que ela chegava no grupo, ela estava muito estranha, muito estranha. A boca dela tinha manchas roxas, quase pretas. As unhas, né, deformadinhas assim, escuras, algumas manchas nas unhas. Uma língua acinzentada, meio marrom. E isso na medicina chinesa já é praticamente um estado de putrefação, do teu corpo tá apodrecendo, né? E, e ela era uma ótima terapeuta para os outros. E muitas vezes, quando a gente trazia alguma questão, as sacadas dela é, era sensacional. Ela era uma mulher, vocês já entenderam que ela morreu, né? É, ela era uma mulher incrível, mas ela ficava lá dentro da sala 5 minutos, ela saía para fumar. E quando ela fumava, ela fazia assim, né? Não tinha fim, não tinha fim nem o que ela puxava, e a fumaça não tinha fim, né?
nada, porque tinha uma barreira muito grande ali. Ninguém chegava nela nesse aspecto, né? E aí ela morreu, né? Morreu super rápido. Foi assim, ó, pf, morreu, né? Ficou doente, um, 2 dias ela morreu. Mas pelo menos durante o tempo de vida dela, que ela fumava, ela tinha pigarro, ela tinha voz grossa, ela tinha os problemas, mas ela não tinha dor, ela não tinha grandes problemas, né? O que a gente conversou muito sobre isso, porque foi impactante, né? Doído você ver a pessoa se destruindo e você não consegue atingir a pessoa. E a gente trabalhou muito o nosso ego terapêutico, porque eram muitos terapeutas das galáxias que tinha ali, e ninguém chegava nela. A gente falava, puta que pariu, isso é um desafio pra gente como terapeuta que coloca a gente numa humanidade terrível aqui. Como assim? Eu que sei tudo, que acabei de fazer um curso maravilhoso, não vou conseguir um negócio desse? Ela olhava e falava assim: Nossa, vocês estão tudo louco hoje. Imagina que eu tenho barreira. E ela não ouvia, e ela não aceitava, e a gente tinha que ter humildade naquele momento, né? Então, né, são os ensinamentos, né, da vida que você fala, não sou nada. Vamos estudar mais, mas vamos manter o joelhinho dobrado, porque tem coisa que não vai. E ela se via morrendo, ela se via, ela se via. Ela tinha muita consciência das coisas. E hoje eu acredito que estava tudo bem, que de alguma maneira aquilo dentro da realidade dela era o processo, né? Isso eu estou trazendo uma visão de morte consciente para vocês, de todos, da família dela, nossa visão ali, né? A gente assistindo aquela morte bem consciente, aquilo trazia um conforto, assim, porque a gente falava, a gente não pode fazer nada. Então tá bom, o que que a gente pode oferecer? Amor incondicional. Amor incondicional, amor sem condições. Eu amo você, eu te ofereço tudo sem condições. Você é você, você está causando dor em mim, mas eu continuo te amando. Se eu estou afetada, é porque tem afeto, e esse é um lugar de morte consciente e um lugar de vida consciente. Quando você olha aquela criança correndo, quando você olha aquela criança morrendo de rir de alguma coisa, quando passa vídeo de cachorro, é, quando passa vídeo de cachorro brincando com a criança morre de rir, 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 que se mata, sabe? É, Ai, tem gente que não está conseguindo entrar. Então, a consciência de vida a um extremo, né? Uma delicadeza de vida a um extremo e uma morte triste ao extremo. Esse é o exemplo que eu tenho, né? Existem muitos outros aí, de depressão, né? Existem muitos outros, exemplos de morte. Esse foi o que eu experienciei bem de perto. E Shekinah é as duas coisas. Então, quando nós chamamos pela deusa luminosa, né? Quando a gente chama por essa plenitude toda de Shekinah, e entender que ela também é essa sombra da morte humana e ela é essa luz da vida humana. É, e nada abaixo desse espírito criador, né? O grande espírito que tudo criou é negativo e é positivo. Então, quando eu compreendo a grandeza de Shekinah,
Nossa, tudo isso passa a habitar em mim, tanto essa morte em amor incondicional, quanto essa vida em amor incondicional. Tanto aquele meu lado que é extremamente cruel, ciumento, invejoso e terrível, quanto aquele meu lado que tem uma força de vida, que quer olhar para tudo com amor, que fala: meu Deus, eu estou perdendo tanto tempo carregando tudo isso. E aí vem aquele lado e fala: eu não dou o meu melhor. Não, 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 eu não dou o meu melhor. E aí vem aquele outro lado e fala: ai, mas eu tenho tanto amor no coração. E a gente vai caminhando pelos caminhos de Shekinah. Shekinah é a feminilidade interior, força que modela e sustenta toda a criação. Mulher pássaro, senhora dos dragões, rainha do céu e a entrada dos caminhos, mãe do mundo espiritual, estrela da manhã. E estrela da noite. Essa aqui é a Madalena. Isso aqui é Madalena. Isso aqui é Vênus, é Ísis, é Ishtar, é Inanna, é Shekinah. É a aurora e o anoitecer. É a princesa dos mares, a árvore da vida, a lua prateada e o sol flamejante. Todos esses são seus nomes. Shekinah é a mulher das estações em contínua transformação. É que eu não ia falar nada disso. Por isso que eu não separei as cartas. Mas a gente não manda, né? São as estações em contínua transformação. Ela é a natureza em si própria, sua própria lei e mistério. Ela é o cosmos, o buraco negro, o momento da explosão primordial. Ela é a nuvem de poeira cósmica, a nebulosa espacial, as espirais das galáxias, força gravitacional, campo magnético, paradoxo entre as ondas e as partículas. Shekinah é a escuridão das trevas, a teia invisível que permeia o universo e a criadora dos sistemas complexos, expandir-se e contrair-se, espiralando-se e alongando-se, ela é o princípio da sabedoria. Shekinah é a grande mãe, grande pai e a criança não nascida. Shekinah é a vida amando-se a si mesma em seu interior. Shekinah é templo. Quem é templo? Quem é a torre? É Madalena, né? Então, amando-se a si mesma em seu próprio interior. Tudo isso vem da Cabala, vem da Cabalá, né? Vem toda essa interpretação, assim, né? Ela vem de um rabino que conseguiu acessar tudo isso. Então, quando ele acessa, ele fala: opa, né? Isso é muito forte. Isso fica para o clã. Isso fica para dentro. E outras linhas aí pegam isso e falam: não, isso é nosso, isso não se distribui. Começa a colocar medo em relação a isso, né? Então eu vou ler de novo.
Shekinah é feminilidade interior, é a força que modela e sustenta toda a criação. Ela é a mulher pássaro, a senhora dos dragões, a rainha do céu e a entrada dos caminhos. Ela é a mãe do mundo espiritual, a estrela da manhã, a estrela da noite, a aurora, o anoitecer, princesa dos mares, árvore da vida, lua prateada, sol flamejante, todos esses são seus nomes. Shekinah é a mulher das estações em contínua transformação. Ela é a natureza em si, a sua própria lei e mistério. Ela é o cosmos, o buraco negro, o momento da explosão primordial. Ela é a nuvem de poeira cósmica, a nebulosa espacial e as espirais das galáxias. É a força gravitacional, o campo magnético, o paradoxo entre as ondas e as partículas. Shekinah é a escuridão das trevas, a teia invisível que permeia o universo e a criadora dos sistemas complexos, a expandir-se e contrair-se, espiralando-se e alongando-se. Ela é o princípio da sabedoria. A Shekinah é a grande mãe, o grande pai e a criança não nascida. Shekinah é a vida amando-se a si mesma em seu interior. Ela, quando ela faz, né, o sexo com si mesmo, né, é, é, quando ela une os dois lados dela e esses dois lados se encontram, é uma explosão primordial. Então ela cria mais vida para ela. Por isso que é a criança não nascida. Então não é uma morte, não é um aborto, não é nada disso. É porque ela se recria nessa explosão, nesse orgasmo cósmico. Então ela não dá a vida, ela não dá a luz. Então aqui na carta do mundo, ela está saindo de um ventre, ela está saindo de uma vagina, né? Os quatro pontos, aqui os quatro elementos transformados, não é mais fogo, terra, água e ar. Tudo isso já se expandiu, então nós temos elementos mesmo, e ela está nascendo, ela está saindo de uma vagina. É ela mesma. Então ela não é criança, ela é grandiosa, né? Então, eu já fui longe aqui, já. Deixa eu voltar para minha cola. É, dentro dessa consciência, eu não sobrecarrego mais ninguém com a minha existência. Eu não sobrecarrego meu marido com a minha carência, eu não sobrecarrego meus filhos com a minha carência, eu não sobrecarrego meu trabalho com a minha frustração, eu não sobrecarrego a exigência da perfeição do outro, porque eu me integro, eu sei de onde eu tiro força para o meu melhor. E isso não quer dizer que eu vou ser independente, fria, calculista e nossa, não quer dizer nada disso. Isso quer dizer que eu vou ser pilar de força. Eu vou estar realmente a serviço. E quando eu identifico, quando eu vejo alguém num processo de muita negatividade, eu, eu sei como. Por isso que eu trouxe esse exemplo dessa terapeuta, né? Porque naqueles anos ali de convivência, nós aprendemos como. E não aprendemos muito, não, né? Porque o tempo passa, quando vê a gente se vê na situação de novo, aí a gente lembra, fala, nossa, eu, eu já experienciei isso e eu tô cobrando uma coisa da pessoa, eu tô cobrando de mim alguma coisa aqui como se eu fosse, né? Shekinah. Então, não, calma, né? Então a gente relembra, né? Esse essa palavra Shekinah, né, quando ela integra tudo isso, ela constrói o nosso templo. Ela nos constrói. Ela constrói a Mãe Terra, ela constrói o,
as galáxias, ela constrói tudo. Então, são templos dentro de templos. Então, eu, dentro do templo da Mãe Terra, dentro do templo do sistema solar, e assim vai indo na imensidão. Aí eu volto para mim, o que que eu tenho aqui? Eu tenho um útero, e dentro desse útero, uma galáxia. Eu não sei se vocês lembram de uma meditação, eu vou tentar achar ela, que eu acho que foi na meditação, eu não lembro de ter sido na Madalena essa meditação, que nós desenrolamos o nosso coração como se ele fosse um pergaminho, porque o órgão coração é um pergaminho. Se você desenrola o coração mesmo, né? Então, os essênios, eles entendem o nosso corpo como uma caixa de som. Os nossos poros, né? Quer dizer, na época dos essênios não tinha caixa de som, então isso é uma interpretação nossa de agora. É, mas é por onde exala o cheiro, o som, o suor, as informações, os fluidos corporais, né? Tá tudo por aqui. E o nosso coração guarda a nossa história. Então, fisicamente mesmo, né? O coração é um órgão, se você abre ele, ele é um pergaminho. E aí a gente fez essa meditação, né? De abrir o nosso coração e acessar a história da nossa vida. O nosso útero, ele é um balão. O nosso útero tem essa cabeça aqui, ó. Cabeça do bode. Esse aqui é uma cabeça de boi, mas nosso útero tem, né? Então sai, vem as trompas e os ovários, assim. Então, muito da representação animal, quando a cabeça de melão das pessoas era bem primitiva, então não é que o bode é o demônio, é que a religião não deixava você entrar em contato com a consciência de um universo dentro do seu ventre, né, representado ali pela cabeça do bode. Não, você não vai tomar consciência desses códigos, você não vai entender isso. Então, nós desconstruímos. É isso, é muito assim do que a gente poderia estar falando. Eu tenho que trazer a consciência para vocês. Olha, vamos desconstruir essa visão? Vamos desconstruir essa outra visão? E vamos dar um passinho? Porque todas as vezes que eu bater de frente com a minha formação, ela me puxa. Aí você não me explicou, a gente não integrou, a gente não sabe para onde está indo. Então, nós precisamos ter paciência para ressignificar. É, Shekinah, ela tem a ligação total com a Suméria, né? Com o que é o que a gente tem de referência mais antigo. Essa imagem que eu mostrei para vocês de Shekinah é da antiga Suméria. E existem poemas disso, sabedoria disso, né? É muito forte, é real, né? E a Suméria é a civilização mais antiga. E quem vem da Suméria? Lilith. Só que lá, assim como os chineses, consideram muitas entidades demônios. Então, tem, né, um monte de entidade chinesa, deusa Kali e tudo mais, que são demônios. Por quê? Porque eles sabem lidar com o positivo e com o negativo. Suméria, Lilith, ó, demônio. Uma deusa obscura, né? Uma criatura da noite. Então, Shekinah, a deusa luminosa, a rainha do dia, Lilith, a rainha da noite.
Então, Lilith tem a história dela, que ela vem antes de Eva, que ela que Eva foi feita da costela do Adão, mas Lilith foi feito também do pó da terra, assim como Adão, do barro. E ela queria cavalgar, ela montava em Adão, e aquele masculino, né? Não, então Deus expulsa ela do paraíso e ela vai se relacionar com um demônio e ela tinha uma sexualidade tão forte e ela se encontra com esse demônio numa energia tão forte, nossa, é um demônio. E ela procria muitos demônios, muitos demônios, muitos demônios. Então essa lenda, ela é uma lenda hebraica, né? Uma história ela traz a consciência para a gente de um feminino desgarrado, de um feminino que, bum, foi embora. Não, é o meu instinto. Eu não controlo isso. E aí depois vem Eva, que também não resiste à serpente. Então a gente chega à conclusão de que o Adão não deu certo. O problema era ele. Mas é brincadeira, viu? Isso é só para a gente entender o propósito da lenda. É que às vezes a gente faz, né, um humor negro para, né? Então, Lilith sendo considerada mãe dos demônios, imagina que você vai chegar perto de Lilith. Mas se abaixo dos olhos de Deus, ele que criou tudo, qual a função de um demônio? A nossa cabeça muitas vezes não vai acessar. Ela não vai entender a função de um demônio. Agora, existe um demônio complemento que dá equilíbrio, que cria dualidade para chegar na unidade, e existe as criações humanas de uma consciência espiritual ali extremamente negativa do mal, que machuca, que boicota, que traz sofrimento. Então, é esse lugar que vocês separam hoje, de conhecer uma estrutura de dualidade criada abaixo dos olhos de Deus, onde nós temos uma rainha da noite, uma rainha da manhã, é, sabe, o encontro disso, perder o medo da escuridão, perder o medo das dores, não se entorpecer para passar pelas dores, né? Ficar ali, é, é, aceitar o medo, aceitar o medo. Tô morrendo de medo, tô. Nossa, mas você que é tão espiritualizada, não tô, não sou mais, né? Não sou mais nada nessa vida. E entender isso e entender o que realmente é o mal. O plano que se forma aqui, mas que também está abaixo dos olhos de Deus. Se eu compreendo, se eu integro esse outro plano aqui, esse outro plano suga esse. Então, vocês registrem isso. A deusa luminosa, ela pode consumir esse lado do mal. Então, nós combatemos o mal com uma potência de Shekinah. Ela, Lilith, Inanna, Ishtar, que vocês vão ver que é tudo a mesma coisa, não deixa esse plano na inconsciência e leva tudo a quem? A Deus. Lembra da frase? Bendito seja o nome daquele
cujo glorioso reino é eterno. Yod, Re, Vav, Re, Yod, Re, Vav, Re, Yod, Re, Vav, Re, Yod, Re, Vav, Re. Então a frequência vai lá em cima. E aí nós voltamos ao equilíbrio, nós voltamos a esses demônios no sentido de que integração, equilíbrio, experiência, é outra abordagem, é outra, é quinta dimensão, é sexta dimensão, é sétima dimensão, é oitava dimensão, é 25ª dimensão. Porque é explosão primordial, é infinito. Voltando. Deixa eu ver se faz sentido eu seguir, né? Porque então, não, é que eu quero falar de Lilith, Inanna e Ishtar, né? Eu quero fazer essa integração delas e a gente chega em Isis. E a gente chega em Madalena. É, Lilith, né? É, representada naquela imagem, vou voltar a imagem aqui. Lilith representada nessa imagem, nua, com pés, asas de coruja, é, como uma representante do amor e da guerra, uma deusa suméria. Aqui, ó, na mãozinha dela, ó, que bonitinho, ó, já começa aquela cruz de Ísis. Então a gente já vai fazendo os ganchos das histórias, já vamos puxando. E vejam ela nessa pedra, né? Olha a perfeição disso. É, e a deusa suméria, Inanna, também representada por corujas, é, as relações, né? Como a gente tem as deusas gregas romanas, que são Ártemis e Diana e tudo mais, aqui nós temos também essa representação. Então, Lilith e Inanna, elas também recebem o nome de Rainha da Noite, de Rainha do Céu. Elas têm formas humanas, fórmulas, formas primitivas e elas têm objetos. Então, ela é a gente. Ela é a gente que está aqui cheia de símbolo, cheia de pulseirinha, de colar, e a gente quer expandir os nossos dedos para entrar na terra, e a gente quer voar nas noites como corujas. Então, gente, isso é pura poesia. Né? É a gente se entender como isso, e eu perco medo desse meu instinto. Eu realmente me permito esse lado animal, esse lado humano, e eu vou viver a terra. Mas ela tinha conexão com quem? Shekinah. A obscura rainha do céu, Inanna, né? Uma ave noturna, uma coruja, o lado negro, a criatura da noite. E aí tudo se relaciona. Ishtar, Ísis, Inanna. Os cultos de Ísis, eles se tornaram mais bonitos, mais floridos, né? Então, nos cultos de Ísis que nós temos as rosas, que isso vocês vão ver lá na perfumaria. E essa noite toda, ela amanhece em Shekinah. Por ela ser, né, Shekinah, por ela ser uma porção luminosa de Inanna, a rainha do céu, a rainha diurna e não a rainha noturna,
né? Ela foi recebida no Egito. Então, Ísis, deixa eu achar outra imagem. Ísis, quando ela vem representar também a deusa de todos os nomes, a deusa que representava todas as deusas, é porque ela trazia a presença de Shekinah para todos. Ela trazia a presença de Ishtar, Lilith e Inanna. E ela cria sacerdotisas e súditas. E Madalena chega em algum momento nesses aprendizados, nessas consciências. E qual consciência guardava da explosão primordial? Então, quando Madalena encontra Jesus, ela já sabe ter o grande orgasmo interno. Ela já sabe como produzir fazer a integração disso. E aí ela se torna um grande templo. Ela se torna quem? A torre. É, Shekinah, com a consciência de Deus a templo, você não pode invocar Shekinah porque você está criando um templo. Não. Você está criando o seu templo. Você está se manifestando na Terra a partir desse momento como um templo. Então, então nós temos Lilith, Nana e Ishtar, carta 15 do tarô. Aí nós temos a torre, 16. Madalena. E aí nós temos Madalena, 17. E aí depois de Madalena, né, vem a lua, vem o sol, vem a integração de tudo, vem o amanhã, né, o horizonte. E aí, lembrando, né, daquela primeira jornada nossa, hoje o mundo tem a imagem dessa mulher bonita, mas antes era um hermafrodita que tinha aqui, que muitos consideram Jesus, né? Mas hoje nós entendemos que Jesus e Madalena é quem? Chique, né? Aí eu separei aqui as outras cartas, né? Que era isso que eu ia falar. Então deixa eu encaixar isso aqui. Vamos ver. 0, 1, 2, 3, 11, 13, 17. 16. É, mesmo a verdadeira glória de Deus não passa de uma criatura de Deus. Então, tu és o meu Deus. Quando nós invocamos a abominável deusa Shekinah, né? Nós estamos nos transformando a nós mesmas em templos. E não é templo de Salomão, não é nada disso que está aí fora. Então, o grande perigo é quando nós nos tornamos templo, tá? Deus é luz e nele não há trevas. A glória de Deus também se refere à presença visível de Deus entre seu povo. Glória esta que, em tempos posteriores, era chamada de Shekinah.
uma palavra hebraica que significa o habitar. É, aí entra umas coisas aqui que isso daqui eu consigo deixar para depois. Mas, entrando um pouco nas rosas também, né? Que é quando a gente chega em Ísis. Olha que bonito. Ísis, a deusa, relacionada a amor e beleza. Ganha a rosa tempos depois que os cultos dela, né, já estão por aí. E aí, né, como é que chamava, gente? Trilha das especiarias, uma coisa assim. Rota das Especiarias, que eles iam percorrendo a Europa, né? China, não sei o que, não sei o que, tem um mapa bem legal. Coloca a Rota das Especiarias, que tá incluso os perfumes, né? Porque antigamente as especiarias eram dinheiro. O sal, o cardamomo e, né, a canela, isso era dinheiro. Então, assim, né? Ter um potinho em casa com especiarias, é como se você tivesse um baú do tesouro. É como se você acessasse ali os primórdios da riqueza. Então, pode ser tipo um baúzinho, né? Que você abre e tem anis estrelado, tem cardamomo, tem baunilha, tem cravo, canela, é, moedas de ouro que a gente compra de brinquedo, colar de pérolas representando tesouro, sal, porque o sal já foi dinheiro. Aí você coloca moeda, você coloca uma nota, você compra em loja de brinquedo pedras preciosas, alguma coisa, né? Então você abre aquele baúzinho. Eu tenho um pote de especiarias representando isso. E a rosa se tornou uma grande especiaria. Então, o que que se oferece aos deuses? O melhor, sempre, né? O melhor aos deuses. Então, as rosas eram oferecidas a Ísis, que era a grande deusa. Essa história das rosas, ela vai entrar na mais na parte da perfumaria. Mas como eu quero que vocês façam agora, na Madalena, na primeira Madalena, nós fizemos uma poção de rosa vermelha. Vejam esta rosa na mão do louco. Tarô de Marsella, né? O tarô, o primeiro tarô, e depois esse tarô ele é redesenhado. Até a Paulina, que desenhou o tarô de Waite, fez aniversário esses dias. É, na mão do louco, uma rosa branca. Na carta do mago, um monte de rosas vermelhas e lírios brancos. Romance na sacerdotisa, lua crescente. Romance na imperatriz. E trigos, isso aqui são trigos, aqui embaixo, amarelo. Coroa de rosas e louros na força. Rosa branca de Ísis, tá? Só guarda isso. É,
Ísis, ela tem dentro dela todas as deusas. Assim como nós falamos aqui, né, de Shekinah, todos estes são seus nomes. Todas estas são Ísis. Inanna, Ishtar, Afrodite, Vênus, Lakshmi, Clóris, Cibele, Flora, Deméter, Astarte, Aurora, Hecate. Por quê? Deusas representadas por rosas, né? A rosa como uma conexão. E nós também temos deuses representados por rosas. Cupido, Dionísio, Eros, Marte e Baco. Então, é, Ísis não ficou só no Egito. Ísis caminhou e caminha até hoje. Então, aquela dos mil nomes. Ísis foi relacionada a muitas outras deusas, assumindo seus atributos dentro e fora do Egito. Quando nós caminhamos, né, dessa consciência plena de Shekinah, entendemos a parte escura dela, Ísis, Ishtar, Inanna e Lilith. Quando nós chegamos em Ísis, por que que Ísis é tão forte? Por que que Ísis é tão pura dentro de de uma rosa branca? Porque ela integrou. Então, Cleópatra, ela era a manifestação de Ísis. Com o que que Cleópatra trabalhava? Com a perfumaria, com os aromas, com a beleza, com o magnetismo. Será que esse magnetismo dela, né, que eles falam, Cleópatra não era bonita, não era bonita pra gente. Que a gente tem um outro conceito de beleza hoje, mas lá na época dela, e se ela era bonita? Só que além da beleza dela, se ela era uma filha de Ísis, assim como Madalena, ela conheceu muito bem a explosão primordial. Então vejam quantas manifestações na Terra nós temos de apoio, né? Aquela coisa que a gente puxa energia. Quantas manifestações na Terra nós temos? Quando a porta angélica em chamas, cheia de alaúde, é larga, quando uma paixão imortal respira barro mortal, nossos corações suportam o flagelo, os espinhos entrelaçados, o caminho, cheio de rostos amargos, as feridas na palma e no flanco, a esponja pesada em vinagre, as flores do córrego Quedron. Vamos nos curvar e soltar nossos cabelos sobre você, para que ele derrame um perfume fraco, que seja pesado com orvalho. Lírios da esperança pálida da morte, rosas de sonhos apaixonados. Isso é um poema, chama O Trabalho da Paixão, poemas selecionados. Yeats. É uma chave, né, para entender esse mistério, né? O amarelo, cadê a carta? Esse amarelo, ele é o elemento ar e o sopro da vida, que é uma força solar ardente. Então, quem é amarelo? O rei. Olha o sol lá atrás do rei. É representado por um claro tom de amarelo. O vermelho é o elemento do fogo, a essência do espírito da paixão. O azul é o elemento da água, a essência da criatividade e das emoções. O verde é a força criativa que se manifesta no mundo. O branco é a pureza ou unidade, totalidade, espiritualidade. Então, esses simbolismos lunar e solar.
A rosa branca da bandeira, né, que também pode representar uma grande lua, né, um símbolo de lua. É, e da lua, as nossas 13 lunações, nossas poderosíssimas matriarcas, é, e que o sol também acompanha tudo isso. Então, essa carta aqui da morte, o rei pedindo para a morte, pedindo misericórdia para um representante de Ísis, para um grande soldado, todo o reino ali pedindo misericórdia para eles. E tem muitos mortos pelo caminho. Sempre que vocês vencerem uma doença, vencerem alguma coisa, as histórias têm que ser contadas como sabedoria. As histórias não podem ser contadas com prepotência e arrogância, porque nada supera a morte. Então, a pessoa sofre um acidente e ela fica, porque eu sou eu, porque eu não sei o quê. A morte bate rapidinho ali. Agora, se você se livra lá de alguma coisa e você só reverencia, obrigada, é, eu agradeço por mais uma oportunidade, e você abaixa a sua cabeça perante a morte. Você ganha a luz de Shekinah. E aqui tem as duas torres da lua, né? Que ele ainda vai encontrar as duas torres da lua lá na frente. Esse sol já vai estar lá em cima, a lua já vai ter nascido, aí ele encontra essas duas torres. Essa carta da morte, ela tem uma jornada muito grande. Então, para a gente conhecer a luz de Shekinah, nós pedimos misericórdia para a escuridão dela. Nós respeitamos essa escuridão. Nós respeitamos a escuridão do outro. Nós olhamos amorosamente para a escuridão da humanidade. Só assim eu conheço a luz. Gente, eu tô acabando. É, a 13ª lua é a lua da morte. É o mês da morte do sol. A lua e a rosa branca estão intimamente ligadas à deusa Ísis, que é um símbolo isiano colocado na bandeira da morte. A carta é um final, mas também uma carta de novos começos. Esse amarelo, né? A face da morte aqui também é amarela. Representa uma transição. Essa morte, com essa face amarela, ela também traz o sopro da vida. Ela permite a vida. O rei, na soberania terrena, a matéria, as coisas mundanas, se prostrando no chão, coberto com o azul da criatividade e emoção terrena. Seu modo de existência estava ligado ao mundo terrestre. O... E aqui tem toda a família do rei, né? As mãos entrelaçadas em oração, a fé forte, o conhecimento dos mistérios. Ele é o único que fica de pé e permanece ereto e alto, mesmo durante a aproximação da morte. Waite escreve sobre esta carta em seu livro, A Chave Pictórica do Tarô. O véu ou máscara da vida é perpetuado na mudança, transformação e passagem do baixo para o alto. E isso é melhor representado no tarô, retificado por uma das visões apocalípticas, do que pela noção grosseira do esqueleto ceifador. Por trás dela encontra-se todo o mundo de ascensão do espírito. O cavaleiro misterioso se move lentamente carregando uma bandeira preta estampada com a rosa mística, que significa vida.
Entre dois pilares à beira do horizonte brilha o sol da imortalidade. O cavaleiro não carrega a arma invisível, mas o rei, a criança e a donzela caem diante dele, enquanto um prelado com as mãos entrelaçadas espera seu fim. Não deve haver necessidade de salientar que a alusão da morte que fiz em relação à carta anterior, o enforcado, é logicamente para ser entendida misticamente, mas esse não é o caso da presente instância. O trânsito natural do homem para o estágio seguinte do seu ser é ou pode ser uma forma de seu progresso, mas a entrada exótica e quase desconhecida, enquanto ainda nesta vida, no estado de morte mística, é uma mudança da forma de consciência e passagem para um estado em que a morte comum não é o caminho nem o portão. As explicações ocultistas existentes na 13ª carta são, em geral, melhores do que o habitual renascimento, criação, destino, renovação e descanso, tá? O grande mistério, a magia de Ísis. A morte em vida transformada. Essa é a magia da rosa isiana. No momento entre a vida e a morte, quando tudo está na balança, ela está lá para guiar com segurança de um portão para o outro. Esse é o coração dos mistérios isianos, a rosa branca. Eu sou o elixir da brancura, transformando todos os metais imperfeitos na prata mais pura. Percebe? Eu vou mandar esse texto para vocês, tá? Vocês vão ter que ler com calma essa parte, porque ela é forte e a lição de casa de vocês será gravar no celular de vocês mesmo, com a voz de vocês, esse que eu vou mandar também, né? Essa invocação de Shekinah. Então, né? Vocês vão ouvir a voz de vocês chamando. Então, vocês vão fechar os olhos só um minuto. Vocês vão me ouvir chamando muitas outras vezes por tudo isso, né? Mas vocês vão começar a ouvir a voz de vocês chamando por tudo isso, tá? Então, respira. Faz a conexão com todas essas informações. Maria Madalena, a torre, o jarro, o crânio, o livro, o ovo vermelho, o graal, o lírio, a pomba branca, a rosa mística, Migdal, o ventre, mar, amada, a desperta, o portal mágico da grande mãe, a gruta, o nardo, os cabelos, a anunciada da nova era, a lua crescente. Maria Madalena, Miriam de Magdala, Miriai, Mara, a Madalena, Maria, nossa Maria, Mari, Miriam, Sofia, Mariame, Inanna, Ishtar e Lilith, Shekinah, a presença de Deus no meio de nós, o povo. A mulher pássaro, a senhora dos dragões, a rainha do céu, a entrada dos caminhos, a mãe do mundo espiritual, a estrela da manhã e da noite, a aurora e o anoitecer,
a princesa dos mares, árvore da vida, a lua prateada e o sol flamejante, a mulher das estações em contínua transformação, a natureza em si, sua própria lei e mistério, cosmos, buraco negro, Sírios, Pleiades, Vênus, a explosão primordial, nuvem de poeira cósmica, nebulosa espacial, espirais das galáxias, força gravitacional e campo magnético, ondas e partículas, grande mãe, grande pai e criança não nascida, a deusa luminosa, Ísis, Cleópatra, Madalena, todas as outras que seguem o caminho de Sofia. E agora o meu nome. E respirando e entendendo a presença da minha alma na terra dentro de um grande templo que é o meu corpo. E dentro desse templo, uma lua prateada e um sol flamejante se encontrando e criando a explosão primordial. Anna Maria. Tuashea Ushtana Hirashemaya. Insterach Kusta Hishtara Un Mameya. Kushtaracha Marusht Kashtech. Oshtana. Oshtana Anna Maria. Anna Maria. Anna Maria. E com humildade nos colocamos perante a escuridão, compreendendo, não julgando e entendendo que tudo isso faz parte, que tudo isso é criação do grande Espírito que tudo rege, e que assim como a luz, a sombra também é impulso para o meu crescimento e para a minha manifestação. Perante o legado de Ísis, de Ishtar, Inanna, Lilith, Shekinah, nós nos colocamos em respeito, em humildade, para receber a sabedoria primordial. E assim respiramos.
E Ishtarach, ficamos durante toda essa noite Ishtarachtush, contemplando essa Merashtea, consciência. Oshtamana, E tudo isso é Urmachteshtara, trabalho de integração por Inchalshu, dias. Shemai, Então, a gente vai cooperar com Shemai, todos esses dias de integração Shemai, desse trabalho, procurando, né, Ushtarach, dias mais tranquilos, meditação. Aí eu mandei o áudio da invocação lá no grupo para vocês querem integrar, procure escrever a lápis e criar essa invocação com a própria voz, tá? Pode ser um áudio de WhatsApp que vocês mandam para vocês mesmos, gravação, qualquer coisa, o mais rápido possível, porque às vezes a gente quer fazer a perfeição divina, né? Não. Põe para funcionar, gente. Não fica esperando a lua. Põe para funcionar essa voz ressoando. Se tiver barulho de carro, grito de criança, não se importa. Põe para funcionar. Bom, quase que eu termino na hora hoje. Olha que coisa. Mas a matriarca eu tô conseguindo. Madalena, eu não tô conseguindo na matriarca. Obrigada, gente. Muito obrigada. Boa noite. Boa semana. Já vou postar aqui já, tá? Nos vemos segunda na meditação. E tem gente que já tem poção de rosa branca. Tchau, gente. Obrigada.